Feliz sábado, irmãos. Até agora gostei de tudo que vi. Lembrei um pouquinho da minha terra aqui, provar e ver. Até lembrei o sotaque. Imprimi meu sermão, mas esqueci. Eu vou usar o computador aqui, se me permite. E vocês estão bem? Estão bem, né? Eu sempre que vejo as pessoas gosto de perguntar como é que elas estão. Eu gosto de saber, gosto de me envolver com as pessoas. Alguns já me conhecem aqui, outros não. Sou Paulo, me chamam Paulo. Sou teologando, lá estudo teologia lá na FAMA. E hoje vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Bater um papo. Quantos aqui são historiadores aqui? Eu sei que o Elton é da área de história, Ana Paula também, o filósofo historiador, o Natanael. Tem mais alguém na área de história? Esses aí são os universitários que eu vou, à medida do sermão, eu vou pedir confirmação de alguns dados que eu vou trazer aqui para vocês. A gente vai falar um pouquinho da história de como Jesus veio ao longo da história para salvar a mim e você. E o que é que ele pede para que eu e você façam? Antes de mais nada, eu também queria parabenizar as mães. E assim como Jesus, no passado, recomendou um dos seus apóstolos lá, o apóstolo João, ele diz assim, Jesus já estava junto à cruz, e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulheres, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Preocupação, né, na época de Jesus para com a sua mãe. Hoje eu faço dessas palavras aqui de Jesus, eu faço para o meu irmão. Meu irmão está lá em Recife. Eu vim para cá. E de vez em quando eu ligo para ele e digo: ei, como é que está minha mãe? Você está cuidando bem dela aí? Você está perto, eu estou longe. Cuidado, né, que a gente deve ter com nossa mãe. É um mandamento de Deus, né? Também, né, que honre o pai e a mãe. E honrar o pai e a mãe entra em todos os aspectos. E Jesus, preocupado com a sua mãe, devido à época, é bem provável que José já estava falecido nesse momento. E Jesus, preocupado com a sua mãe, pede para que um discípulo cuide dela. E eu acredito que João cuidou dela até o fim de sua vida. Mas vamos falar de amor. A mensagem foi dada aí para os filhos, mas vamos falar agora de amor. Amor cabe à mãe também, né? A mãe ama, olha, pense num negocinho que ama, é o tal da mãe, viu? Tem umas que deixa a desejar, né? A gente vê tanta coisa aí quando liga a televisão, mas a maior parte delas ama incondicionalmente. Eu já vi atos de amor de mãe que
eu me colocando no lugar dela, disse: eu não amava nada, mas mãe ama muito parecido com o amor de Cristo. Eu passando outro dia na rede social, me deparei com esse símbolo aqui que as pessoas fazem, coraçãozinho, né? Quem já fez esse símbolo aqui? Quem já fez assim? É? Como é? Deixa eu parar aqui. Enoque fez direitinho. Eu não consegui fazer ainda não. Coordenação para isso não. Olha aí como é bonitinho. Olha aí, Enoque. Então aí, ó, mande aí para a mãe de vocês. Mande aí esse símbolozinho para a mamãe. Aí eu tava vendo esse símbolo, algumas personalidades fez esse símbolo assim, ó. Olha, político. Esse aí ama vocês, viu? Ama? Político. Algumas outras personalidades também ama vocês aí. Fica mandando coraçãozinho aí, né? À torta e à direita. Mas vamos ver que ato de amor a gente tem, que desde o passado mostra, no passado esse ato de amor já era falado, já era relatado, e até hoje a gente tem isso gravado e registrado na palavra de Deus. O ato é esse aqui, ó. Vocês lembram dessa história aqui? Eu preguei sobre isso uma vez aqui, né? O ato é simples, o sacrifício. Abraão é desafiado por Deus a dar o seu filho, mas Deus providencia um cordeiro, dizendo assim: ó Abraão, eu vou fazer isso por você, né? E ele faz isso por cada um de nós. Esse é o ato de amor. Esse é o maior símbolo que temos que pode representar o amor. É o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E no passado ele já falava isso. E decorrido o tempo, Jesus escolhe alguns discípulos. E ele escolhe esses discípulos para ensinar a amar, para ensiná-los a amar, a cada um deles mudar, converter, dizer a eles assim: olha, não é assim o amor agora é assim. E Jesus, ele vai para a sua época, nasce, cresce, visita as sinagogas, trabalha com seu pai, e depois ele vai para o seu ministério, escolhe 12 homens, e desses 12 homens chegou o cristianismo até nós. Mas ele ensinou algo a esses homens, ele ensinou algo a esses 12. E ao ensiná-los, eles vão de encontro a toda a ideologia da época. Vamos entender isso um pouco mais quando a gente se depara na história e vê como era que se dava a sociedade na época lá. Vocês sabem que os judeus nessa época, eles estavam dominados por Roma. E a sociedade de Roma era assim, ó. Tinha o imperador, ordens senatórias, ordens estistres, a plebe, os libertos e os escravos. É bem provável que Jesus estava aqui, ó, dentro desse público aqui. E a sociedade judaica, como era que se
como é que ela configurada dentro da sociedade romana? A sociedade judaica ela também se dividia em alguns. Então, a gente pode ver os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que eram zelosos pela lei. E além da lei escrita, eles também tinham a lei oral. Então eles começavam a falar e dizer assim, olha, você só pode andar tanto tempo, durante tantos metros. Se eu não me engano era 1 quilômetro. Se tivesse um parente ali próximo e ele se alimentasse na casa desse parente, ele podia andar mais 1 quilômetro. Não podia andar com lenço, tinha que botar o lenço pregado na sua vestimenta. Então, os fariseus, além da lei que já tinha lá na Torá, eles ainda começaram a colocar outros costumes, outras leis que iam ajudando, né, ali, fazendo com que o povo se tornasse até um povo pesado, né, de não cumprir a lei, porque era tanta lei que nem eles mesmos conseguiam. Tinha também os saduceus. Os saduceus era a elite do povo judaico. Então os saduceus, eles também acreditavam na lei, mas não a lei oral, eles acreditavam na lei na lei bíblica. Era composto os saduceus pelos sacerdotes ali, né? E eles se corromperam na época de Jesus, eles já eram corrompidos. Então eles começaram a comprar o governo e colocar outras pessoas dentro do sacerdócio que não eram, vocês sabem, né, que era para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, né? E então eles começaram a trazer outras pessoas que tinham posse para dentro do seu grupo ali. E com isso eles também trouxeram outras crenças. Então eles começaram a trabalhar a questão das crenças gregas dentro também do seu grupo. Outro grupo que estavam ali era os zelotes. Os zelotes era tipo Che Guevara, os revolucionários, aqueles que queriam brigar, queriam se independer de Roma, queriam fazer justiça, né? E é bem provável que tanto Judas quanto Pedro faziam parte desse grupo dos zelotes. E tinham os judeus helenistas, que carregavam toda a sua cultura grega, eram judeus que não eram puros, judeus que tinham se misturado ali com outros povos, mas estavam ali, né? Uma possível pessoa daí era a mulher samaritana. Ela poderia ser desse grupo aí. E tinham os herodianos. Os herodianos eram aqueles que achavam que o governo de Roma era um bom governo e defendiam o governo romano. Tinha também os essênios. Acho que você já ouviu falar de João Batista. Os historiadores falam que João Batista é bem provável dele ser desse grupo, que eles é mais conservador, né, e não estavam envolvidos com os outros grupos, os essênios. E Jesus, qual desses grupos ele participa? Vocês sabem? Qual desses?
Vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 6, verso 2. 2 e 3. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, estamos aqui com a Tua palavra aberta. E possamos, ó Pai, entender, também colocarmos em prática em nossas vidas. É isso que eu te peço, por Jesus. Amém. Diz assim: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-se, maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Aí tem uma característica aí que a gente pode tirar. Essa palavrinha aí, carpinteiro. Carpinteiro não é simples o fato daquela pessoa que lida com madeira. Eu ia trazer para vocês, terminei esquecendo de colocar aqui. A palavra carpinteiro, no seu original, no grego, quer dizer artesão, pessoa que domina várias artes. É bem provável que Jesus, na sua época, ele participava desse grupo aqui. Ele construiu parte da cidade de Roma. Ele ajudou seu pai ali. Ele tinha várias habilidades. Ele, como artesão, é a palavra que se encaixa mais ali. Hoje podia ser mestre de obras, habilidade com as mãos, várias coisas que ele tinha. Mas a gente vê aí que ele indo até num sábado, ele indo até a sinagoga, a gente pode ver aí que ele é dotado de uma sabedoria que nenhum outro ali, nem saduceu, nem fariseu, nem helenista, ninguém se comparava a ele. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse Jesus? Filho de Maria, carpinteiro. Um carpinteiro. Jesus, ele andava na contramão daquela sociedade. Jesus, ele estava andando na contramão da sociedade. Começou ali o convite para as pessoas, para amar. Convite para amar. Quando a gente abre a Bíblia lá no livro de Marcos, ele diz assim: e disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Foi o primeiro convite que ele fez lá para os seus apóstolos. Ele diz assim também, e Jesus lhe disse: vinde após mim e eu farei pescadores de homens. Marcos também confirma isso, né? Ele ali chamando seus discípulos. Convite para amar. E respondeu-lhes, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimento, faça a mesma maneira. É muito interessante essa geladeira aqui na frente da igreja. Nos dá oportunidade para amar. O Evangelho não é só o que está escrito aqui. Muitas vezes a gente vem para a igreja e só se depara com
isso aqui, aí vai para casa, lê a Bíblia, tal, lição, escola sabatina. Mas a gente não pratica. Jesus, nos seus ensinamentos, ele ia além. Ele ia além. Eu fiquei muito feliz de ter essa geladeira aqui. O pessoal da ASA aí estão de parabéns, porque faz com que... Agora, isso não é responsabilidade deles, não. Isso é uma responsabilidade nossa como cristão. De manter essa geladeira cheia. De manter essa geladeira com alimento. Para suprir as necessidades das pessoas que estão aqui ao nosso redor. De irmãos nossos que estão passando por necessidade. É o evangelho na prática. É o amor na prática. É aquilo que Jesus veio ensinar. Ele ia para a sinagoga, mas falar aquilo que ele tinha feito lá atrás. A gente vai aqui dia 26 para fazer amor na prática com esse livro aqui. Ó. Isso é prática. Aí dia 26 a gente tem a oportunidade de fazer as coisas conforme Jesus ensinou no passado. Mas muitas vezes a gente prefere ficar no banco da igreja. Ou nas camas em casa. A gente não quer. Aí eu fico pensando, quando é que Jesus vai voltar? Tá difícil voltar. Porque a gente não quer fazer o amor na prática. Muitos iam procurar Jesus só querendo isso aqui, ó. Alimento. Essa época de Jesus é a época que o romano, ele tirava tudo. Não é muito diferente de hoje aqui no Brasil, não. Os governantes, eles vão tirar tudo do trabalhador, tudo nosso. Então aqui nessa época aqui, o judeu, eles estavam, alguns, a maioria deles, abaixo daquela parte baixa da pirâmide, estavam passando por extremas necessidades. Viram em Jesus um escape. Ah, Jesus multiplicou pão 2 vezes, pão e peixe. Em 2 momentos diferentes, mas semelhantes. Ah, vamos seguir esse homem aí. Não passa fome mais não, vamos lá. Um monte de gente atrás dele só por conta disso. Igrejas hoje oferecem isso também. Mas Jesus quer mais da gente. Jesus, ele supre a necessidade. Quando a gente fala de dízimos e ofertas na igreja, né? Eu fiquei tão feliz. Vocês sabem, eu sou teologano. E tem muita gente que diz que teologano é chorão, né? Tem gente que diz, né? Que vocês aqui, está mais próximo das famas, recebem muitos teologanos e visitas de teologanos, né? Mas eu dou graças a Deus, porque Deus me abençoa tanto que hoje eu consigo devolver meu dízimo. Fazia algum tempo que eu não devolvia o dízimo mais. Mas dou graças a Deus, porque Deus devolve, me dá, e eu tenho prazer em devolver. Hoje eu consigo ofertar. Tem colegas que realmente passam por bastante necessidade. Mas eu dou graças a Deus hoje, porque Deus tem cumprido as suas promessas em minha vida. Muitas vezes a gente vem atrás de Deus por conta disso aqui, de bênçãos materiais. Mas Deus, ele supre as nossas necessidades. Mas Ele conhece o nosso coração. E o que é esse amor prático? Esse amor prático. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele e de tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Vocês sabem que situação foi essa aqui? Bom samaritano. Passou um levita, passou um doutor da lei, mas quem foi que parou? Samaritano, um helenista. Parou. Ele que fez o amor prático. Muitas vezes a gente está aqui só.
não quer praticar, não. Não quer praticar. Ele foi lá, passou. Ellen White fala que Parábolas de Jesus diz assim, que se o levita e se o doutor da lei tivesse se aproximado do rapaz que tinha sido roubado, eles iam ter compaixão e era bem provável que eles ajudassem. Mas eles viram de longe, viram que era um problema e saiu de perto. E muitas vezes a gente enxerga a situação, a gente vê lá longe um irmão nosso passando por necessidade e a gente finge que não vê. Muitas vezes as pessoas estão aqui próximo de nós e a gente finge que nem conhece a pessoa. Aí vem uma pessoa que às vezes a gente nem espera, já condenou nosso coração e vai e faz algo que era para nós fazermos. O amor prático. Vamos ter muitas surpresas no céu. De pessoas que a gente olha aos nossos olhos e acha que elas não são dignas de estar no céu. A primeira surpresa vai ser eu e você estar no céu. E a segunda surpresa vai ser essas pessoas que a gente acha que não são dignas do céu, mas Deus morreu por todos. Então o amor prático é aquele amor que se preocupa com o outro. Às vezes a gente materializa o amor de uma forma, acha que é só dinheiro, acha que é só coisas materiais. Mas o amor é algo maior. O amor é apresentar Cristo às pessoas, assim como Ele fez lá no poço. Cristo não tinha nada para dar para aquela moça. Em termos materiais que eu estou falando. Mas qual ato de amor Ele fez? Ele amou tanto essa moça que ela se converteu ali mesmo. E qual foi a atitude dela? Largou tudo e foi contar as coisas que Deus tinha falado da sua vida. Será que Deus tem falado conosco ao ponto de sairmos, arrebentar as portas dessa igreja e sair comunicando a todos que Cristo fez milagres em nossas vidas? Todo dia é um milagre na nossa vida. Mas será que estamos fazendo isso? O amor na prática? Para amar tem que se sacrificar. Amor requer sacrifício. Se eu não me sacrificar, tá muito fácil, tal. Muito fácil ajudar quando tem. O livro Ciência do Bom Viver diz assim, que Jesus ele tirava o prato dele e ficava com fome para atender um necessitado. Quando Jesus começa o ministério dele, aos 30 anos, ele larga tudo que ele tinha. Não tinha muito, era um carpinteiro, ajudava seu pai. Mas ele larga, deixa seu pai e com uma única peça de roupa começa seu ministério. Não tinha onde reclinar a cabeça. Muitas vezes não comeu para alimentar outra pessoa. Jesus ele surpreende. Ele sai do céu, vem para a terra, chega na terra, trabalha 30 anos ao lado de José. Chega a hora dele, começa seu ministério, ele desce mais um degrau. Ele se junta aos pobres e miseráveis. Ele vai atrás do leproso, ele vai atrás da prostituta, ele vai atrás daqueles miseráveis da sociedade. E muitas vezes ele é recriminado porque ele está andando na contramão.
Muitas vezes nós vamos ser discriminados porque estamos andando na contramão, porque estamos fazendo visita ao orfanato e estamos dedicando tempo a atender os velhinhos, os órfãos, as viúvas, e as pessoas não vão entender esse amor, que é o amor na prática, mas outros entendem e vão atrás de nós. Jesus, ele teve momento que Nicodemos, um ser lá do Sinédrio rico, fariseu, chega até Jesus e diz: Ei, como é que eu posso ter vida eterna? Uma pessoa rica foi atrás de Jesus. Muitas vezes a gente fica inventando coisa para atrair pessoas. Não, é o amor na prática. Jesus não tinha nada, o fariseu, mas ele foi lá, ele entendeu o amor na prática e ficou pobre depois. Temos que nos converter. Essa mulher aí me admira. Ela entendeu o amor na prática. Largou tudo. Foi lá para a Índia. Largou tudo e foi para lá. Madre Teresa de Calcutá. E ia e viajava, ia nos presidentes, ia lá na alta cúpula da igreja dela e procurava as pessoas, mas em prol de outro. Morreu pobre, mas pode ser uma surpresa no céu. Bom, é uma mulher, não tem o que falar dela. A gente tem que aprender com ela. Falei da Índia, vou abrir meu coração agora para vocês. Há uns 4 ou 5 meses atrás, eu estava de férias da faculdade e um indiano, eu chamo ele de maluco, ele é maluco mesmo, o Akil. Meu amigo Akil, lá na Índia. Hoje, madrugada, eu estava falando com ele, dizendo: Akil, eu vou usar algumas imagens suas. Você me permite? Ele pode usar. O Akil, ele me desafiou. E eu tenho aprendido muito com o Akil. O Akil, ele mora na Índia, em Hyderabad. Tem dia que ele nem come. Akil, ele me acha pelo Facebook, pela uma imagem, não sei quantos aqui me tem no Face. Ou tem uma imagem do dom profético, mostrando uma visão de Ellen White da estrada estreita, né? É a capa do meu Facebook. E aquilo chamou a atenção do Akil, e ele estava procurando missionários para ir para a Índia. Eu ainda não tenho dom de línguas. E meu inglês é do Google. E o inglês do Akil também não é lá essas coisas todas. E a gente se comunicando ali, ele me convida para ir para lá, para a Índia, ser missionário lá. Eu digo: Akil, não dá, eu não tenho condições financeiras. Mas quando a gente digita lá no Google tal, não sei como foi que essa mensagem chegou para ele como se eu estivesse indo para lá. Aí o Akil se encheu de esperança. Eita, vem missionário para cá, tal, e uma equipe missionária tal. Aí depois o negócio estava ficando de um jeito que eu disse: não, vamos procurar um especialista, né? Aí comecei a falar com a professora Débora, né? E ela é professora de missões lá na FAAMA. Aí a gente esclareceu, mas aí devido ao custo, eu até queria ir, mas devido ao custo, né? Eu botei o pé no freio, mas comecei a ajudar aquilo de outra forma. E a gente, vez ou outra, faz algumas conferências e começamos a ajustar algumas coisas, e a gente vai ajudando ele daqui, lá na Índia. Esse é o Akil, esse aqui é o Akil. Ele é líder de um grupo de jovens lá na Índia. Ele
está numa comunidade onde tem 6 igrejas adventistas que fecharam as portas. Igrejas que os missionários americanos abriram essas igrejas lá. E devido à deficiência do local, olha, a Índia é um país que tem 1,5 bilhão praticamente de pessoas, mais ou menos isso. Desse 1,5 bilhão de pessoas, tem 1 milhão de adventistas. A gente acha muito, 1 milhão de adventistas, né, tal. Mas para a configuração da Índia, isso é uma poeirinha. Aí vem todo o contexto cultural da Índia também não favorece aos adventistas. Aí as escolas que formam pastores lá também não são tão boas, feito aqui no Brasil, feito a FAAMA, que tem formado bons pastores. Então, aí o que acontece? As igrejas estão assim, ó, fechadas. E qual era o desafio que aqui eu disse? Ele chama Mr. Paulo. Mr. Paulo, preciso que você venha aqui para a gente reabrir essas igrejas. E rapaz, está difícil aqui no Brasil, imagino lá na Índia. Mas vamos ver. Aí a gente vai conversando e tal. Hoje lá, eles já estão terminando 1/4, tudo orientação que a gente vai dando daqui. Eles já estão com 1/4 para receber um missionário. Então, uma das igrejas lá, ele construiu 1/4. E essas igrejas todas fechadas, vê, igrejas lá. Repare bem essa igreja aqui. Essa igreja, a semana passada ele chegou nessa igreja, limpou todo o mato que estava aí, tudinho. Limpou por dentro, veja como está a igreja por dentro agora. E solta esse vídeo aí, por favor. Pode soltar. Isso foi hoje, de ontem para hoje. Viram ali, né? Aqui, tudo bonitinho lá, de crachá, tudo direitinho. Ela vai passar umas fotos aí. Pode deixar passando algumas fotos lá para vocês conhecerem mais o Aquil. Mas eu fiquei muito apaixonado pelo projeto do Aquil. É muito amor pela obra, onde não tem nada. E a gente vai orientando daqui, olha, consegue data show aí com alguém, consegue um projetor, né? E vai, e outro dia ele pegou lá um monte de manga, eles têm 2 mangueiras atrás da casa dele, e deu bastante manga, e ele vai e reúne a comunidade para chupar manga. É o jeito que tem, é o que ele tem, é o recurso que ele tem na mão. Mas ele está fazendo a diferença lá na Índia. E a gente com tanto recurso, com tanta coisa aqui, com livro, com tudo, e muitas vezes a gente só quer ficar no banco da igreja. Isso é uma ordenação que está acontecendo lá. Isso já é uma igreja melhor, ele estava visitando. Mas a realidade do Aquil está mudando, porque ele está indo atrás, praticando, fazendo o amor na prática.
E meu apelo hoje é para a gente se converter de verdade. A gente fazer aquilo que a gente estuda, que a gente diz que prega, né? Mas muitas vezes a gente não faz. O Aquil tem mexido comigo. Eu espero que ele mexa com você. Aqui você pode fazer a diferença. O Aquil, ele, quando entrou em contato comigo, ele estava desesperado, achando que tinha que ser um missionário para fazer, se achando incapaz de fazer a obra de Deus. E a gente vai conversando, vai alinhando a cabecinha e tal. E Aquil está lá. 2 meses que ele tem de férias agora. E ele vai passar esses 2 meses. Naquelas igrejas que eu mostrei para vocês, ainda tem mais 3 igrejas. Fazendo conferências, feito que você viu ali. Ontem à noite, ele estava naquela igreja. E o Aquil, ele vai passar esses 2 meses trabalhando. As férias escolares dele, ele está lá trabalhando. Lembrei da missão Caleb aqui, né? Mas essa missão Caleb dele é todo sábado. Ele leva o grupo dele, dorme na igreja e faz os trabalhos. Então, todos, sexta-feira ele já começa. E às vezes a gente acha que trabalha muito, né? Uma pessoa lá, sem recurso, sem nada, está fazendo. E a gente cheio de recurso aqui, sentado. Olha como é bonitinho lá. Banheiro. Tudo direitinho. O trabalho de Deus está sendo feito, gente. Quer que eu queira ou não, Deus vai fazer o trabalho. Deus tem usado pessoas. E Deus quer usar a mim e a você. Deus te abençoe.